Sejam bem-vindos à Nojinha LTDA. Aqui você tem todas as lentes prateadas que você precisa. Cara, talvez a gente tenha espadas e armaduras de ferro que ajudam na movimentação das nossas guerreiras maravilhosas. Por falar em guerreiras maravilhosas, qual vai ser o assunto desse vídeo maravilhoso que nós estamos gravando agora? Cara, como vocês bem sabem, os temas deste canal geralmente saem da minha cabeça cheios de coisas indevidas. Mas eu me propus no ano passado a assistir alguns animes antigos, porque casualmente me falaram que Monster era muito bom. E eu realmente assisti Monster e achei maravilhoso. Então eu falei, não vou me dar o direito de negar certas coisas. E aí eu gostaria de falar hoje sobre o anime que eu estou assistindo. Eu não terminei, estou próximo do episódio finais, que é Claymore. Eu sei que você irá me perguntar qual será a pergunta que você irá me fazer. Claymore é bom? Não, teoricamente eu vou te dizer o que é, né? Porque se você não sabe, você poderia ter falado que era manteiga. O que é Claymore? Bem, a minha pergunta, eu vou refazê-la, é: o que é Claymore? Então, eu vou te posicionar espacialmente no universo para saber do que estamos falando. Cara, basicamente, Claymore é um anime que foi criado em 2001. Ele tem 26 episódios. O mangá, ele foi produzido pela Panini, tem 27 volumes. Ele é disponível no Crunchyroll. Mas, cara, ele traz um universo que, assim, é um universo fictício, mas ele é muito semelhante à Europa feudal. Europa medieval. Por conta da construção dos palácios, das casas, das cidades. Então isso é bem característico. Em Claymore, a gente tem, tipo, um único continente com 47 regiões. Isso foge do que a gente tem na Terra, né? Mas é uma característica peculiar e eu acho que vale a pena só mencionar, né? Para as pessoas saberem. Basicamente, as Claymores, elas são seres humanos. Basicamente, o anime, ele traz os seres humanos coexistindo com criaturas que são chamadas de Yoma, que se alimentam de vísceras humanas. Então, é tipo um Attack on Titan, só que menor. E a patrulha de exploração são só mulheres. Cara, essa queda foi boa pra caraca. Olha só, eu acabei de fazer um paralelo com um dos animes do momento. Valeu, pelo menos não valeu palmas, mas sei lá, tem cantinhos talvez tenha valido. Cara, assim, as Claymores, elas também são, elas são mulheres, tá? Mas já existiu a Era dos Homens, onde as Claymores, ou os Claymores, eram homens. Elas são conhecidas como bruxas de olhos prateados. O que elas são? Né? Elas são guerreiras que foram criadas por uma organização secreta que usa a carne e o sangue de Yomas para fazer uma mutação genética. Né? Elas associam a carne e o sangue dos Yomas aos humanos. Então elas são geradas, elas não existem. Então as Claymores, elas são metade humanas e metade Yomas. Yomas eu sei. Você aí que assiste anime tá familiarizado, só muda o nome. Mas Yomas seriam demônios, seriam monstros, seriam yokai. Não yokais, porque yokais teoricamente eles estão mortos, né? Não, teoricamente os yokais não estão mortos, né? Eles podem ser yokais também. Se você quiser associar qualquer nome no Winchester lá, é demônio mesmo. Então é isso. E assim, cara, a organização das Claymores, elas têm como objetivo defender os seres humanos dos ataques dos homens. Basicamente é isso. Só que não é de graça, tá? Você aí que tá assistindo, as Claymores não recebem dinheiro, mas a organização, que é bem questionável da igreja, porque parece um templo, parece uma igreja, e supostamente parece um padre, que não parece um padre. Sim, cheio de aspas, porque eu estou supondo que sejam coisas, não tenho certeza ainda. Terei certeza no episódio 26? Talvez não. Mas assim, aí, cara, o rolê todo é esse. E aí a gente viu a personagem central, que é a Claire. Eu mencionei num vídeo que eu gravei 40 minutos e não gravamos. Sim, o idiota não botou pra gravar o vídeo. Fiquei muito bolado. Eu mencionei que cada Claymore, ela tem uma numeração, que é um ranking, como se fosse a Claymore está associado aos poderes dela, a aptidão física, né? E cada Claymore tem algum poder peculiar, né?
A gente tem uma Claymore que tem, tipo, super força, ela usa 2 espadas. Uma das características da Claymore, elas têm uns símbolos que associam a posição dela no ranking, tá? Cada Claymore tem na roupa dela um símbolo característico. E também cada Claymore usa uma espada que mantém esse símbolo também. E essa espada, né, que a nomenclatura de Claymore é um espadão, literalmente a tradução, né? Ela é uma espada muito grande, só que ela é fina e ela tem umas características um pouco diferentes, por exemplo, se a gente fosse comparar com a espada do Gun, do Berserk. Ela é um pouco menor, um pouco mais afinada, mas ela tem uma característica de ser muito grande. Ela é praticamente da estatura da Claymore, que tá usando ela. E aí, assim, a nossa personagem principal é a Claire. A Claire, ela é, tipo, a fora da curva. Não por ser super forte, e sim pela constituição dela. Toda a Claymore é 50% humano e 50% de yokai. A Claire, ela teve uma mentora que era a número 1, que era a Teresa. Até na própria história, elas falam das 2 irmãs, Claire e Teresa. E aí é maneiro porque elas têm essa relação, né? E assim, só vou pontuar como é que foi o encontro delas, porque eu acho que isso é muito relevante pra mim. Eu gostei muito disso, foi uma das coisas que me pegou na série. A Claire, ela é uma criança que sofreu muito porque a família dela foi toda morta por yokais e ela foi abusada por yokais, ó. Eu sempre mudo a nomenclatura. Ela foi abusada por yomas durante um período. E a Claire, ela é uma criança de, sei lá, 10 anos, já tinha passado por inúmeros terrores da vida. A Teresa, ela já era uma Claymore a mais poderosa e ela entra numa cidade e ela vai matar os yomas daquela cidade. E ela mata o Yoma que tá abusando da Claire. Só que uma das características do Yoma é conseguir se travestir de ser humano. Entendeu? Então, assim, é fogo. Eles se transvestem de ser humano e você não consegue diferenciar. As Claymores, por terem metade Yoma, elas conseguem sentir esse poder Yoma dos Yomas. Então, elas conseguem fazer essa distinção pelos olhos, tá? Então, é bem peculiar a elas. Por isso que é um diferencial delas. Como é que é? Elas conseguem sentir o poder de Yoma deles. Então elas conseguem distinguir quem é uma pessoa de um Yoma. Pelos olhos? Pelos olhos. Olhando os olhos deles? Elas têm olhos... Não, olhando pra eles. Os olhos prateados. Olhos dela. Os olhos prateados dão essa aptidão pra elas. Além de ter a super força, super velocidade. São características peculiares às Claymores. Tanto que chamam elas de bruxas de olhos prateados por conta disso, né? Por conta dos poderes e dos olhos prateados. E aí, tipo, nesse rolê, a Claire, ela sofreu tanto na vida dela que ela não consegue mais falar. É uma das características. E ela começa a seguir a Teresa. Aí, tipo assim, você pensa, ela tá querendo a ajuda da Teresa pra salvar ela, porque ela tá com medo de outro Yoma aparecer e matar ela. Não. A Claire viu nos olhos da Teresa os mesmos olhos dela. De frustração, de decepção, de perda, de tristeza. E ela, por sentir a simpatia com a Teresa, é que ela segue a Teresa. E tem um momento muito, muito bonito do anime, é que a Claire abraça a Teresa, e a Teresa entende isso. E elas começam a criar uma não é uma simpatia. A Teresa no início ela começa a ter simpatia pela Claire, porque ela fala, essa garota é tão forte, mesmo sendo tão fraca. E elas começam a criar uma relação de como se fossem irmãs. Até por conta dessa associação, né? Porque no passado existiam 2 anjos, que eram a Teresa e a Claire. E aí no rolê, elas começam a viver juntas, só que a Claire, ela meio que abdica da posição dela de Claymore, que uma das características uma das principais características das ordens, como se fossem as leis de Asimov, é que uma Claymore não pode matar seres humanos, ela não pode atacar humanos, elas foram criadas para defender os humanos. Só que rola um rolê bem peculiar, onde os humanos se mostram que são tão monstros quanto os Yomas. E ela precisa tomar uma atitude que é defender o povo, e principalmente a Claire, e ela mata seres humanos. E aí a organização vai atrás dela. Aí a organização começa a fazer um rolê de mandar as mais poderosas, porque como tem um ranking, ela pega a número 3, a número 2 e manda atacar a Claire. Tipo, ela faz um comboio para atacar no caso a Teresa, né? E a Claire tá junto. E aí nesse rolê a gente descobre que existe uma outra característica das Claymores. Conforme ela usa o poder de Claymore dela, ela tende a perder o controle e se tornar um Yoma. Só que existe uma diferença. Um Yoma comum e existe a diferença de uma
Claymore quando ela perde o controle sobre o poder de Oma, que ela desperta, ela vira um ser desperto. Esse ser desperto é como se fosse um monstro, e ele tem algumas características humanas, mas ele sente a necessidade de se alimentar de seres humanos. Então, assim, a gente sabe que existem os Iomas, existem as Claymores, existem os seres despertos, que são Claymores que perderam o controle. E aí, falando sobre isso... O ser desperto fala? Fala, pensa. E os Ioma não falam? Falam, se transvestem. Todo mundo fala. Todo mundo pensa. A diferença é como elas foram criadas. Eu criei na minha cabeça a teoria de que todos os Iomas que aparecem foram os homens da Era dos Homens de Claymore, entendeu? Eu criei essa concepção. Eu ainda não entendi no anime, ele não me deixou elementos que fique claro pra mim que os Iomas são alguma criação de Deus, entendeu? Ficou questionado. Alguém que assistiu todos os episódios pode já ter essa concepção, mas na minha cabeça fica bem turvo essa definição de como os Iomas nascem. Eles só foram construídos por Deus? Pode se tornar então um círculo interminável. Sim, mas aí seguindo para trazer mais alguns pontos, eu vou trazer mais alguns pontos, mas eu quero só dizer por que esse anime me pegou, tá? Esse anime me pegou basicamente porque ele mostra a fragilidade do ser humano. Ele mostra que por mais poderosas que as Claymore sejam, acima dos seres humanos, elas têm medos, e principalmente a inaptidão social delas é uma das coisas que prejudicam mais elas, porque elas se sentem excluídas da sociedade, elas são vistas como monstros, mesmo esses monstros sendo os que salvam os seres humanos, e muitas vezes são monstros também, julgam, matam, enfim, por dinheiro. Isso tudo é uma das coisas que me chamou bastante atenção. Visualmente não é um anime que tem, tipo, a gente tá falando de um anime que foi criado em 2001, então ele já tinha aquela pegada muito mais escura. Pra quem assiste animes antigos, é aquela coisa de as características do desenho não são tão, não vou falar boas, mas não são tão específicas como hoje em dia. Hoje em dia os animes são muito mais detalhistas, eles têm muito mais traços, quase humanizando os animes, então, os personagens. Então, isso é uma coisa. E também um outro ponto que tem muito sangue. Tipo assim, cortes que o sangue fica jorrando litros pra cima. É tipo o Power Ranger com o país. É isso. Basicamente é o que você vai encontrar. E aí eu vou falar um pouco sobre as características físicas da Claymore pra gente fechar esse vídeo. Sim, basicamente as Claymores elas possuem uma aparência humana, só que com uma pele muito pálida, todas elas. E elas possuem olhos prateados, como eu já falei, que é essa associação com os Iomas, e todas elas têm cabelo loiro, algumas com cabelo loiro mais prateado, outras com cabelo loiro mais esbranquiçado, e assim, tem um elemento, né, científico, que são pílulas, que tem suspensão do poder de Ioma. Então quando elas precisam socializar no meio do povo, porque como ela já disse, né, elas são recriminadas pelo povo que vem como monstros, elas usam essas pílulas de supressão para poder andar no meio das cidades a qualquer hora do dia, por conta das características físicas que são muito claras, então as pessoas já sabem quem são Claymores por conta dos olhos prateados e da pele pálida. Beleza? Todas elas têm espadão? Sim, todas elas, e cada Claymore só pode ter uma espada. Tem uma personagem específica que usa uma segunda espada por conta de uma relação que ela tinha, e essa pessoa que era o titular da espada morreu, e ela carrega essa segunda espada como se fosse uma lembrança dessa amiga que ela perdeu. Durante esses episódios, a gente acompanha só a Claire ou acompanha ela com alguém? Na verdade, a gente começa com a história da Claire, depois a gente começa a olhar a ótica da Teresa, que é como se fosse um flashback, só que são 3 ou 4 episódios, 5 episódios contando a história da Teresa. Depois a gente volta pra Claire, depois a gente tem alguns saltos entre outros personagens. Geralmente os personagens que têm um dígito são mais visados do que o restante. Um dígito de 1 a 9. As personagens têm um dígito, tipo as espadas, aquele maluco do 7 pecados os 10 7 mandamentos. 10 mandamentos. Tipo assim, o supra-sumo das Claymore é o que tem um dígito só, de 1 a 9.
straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? E nem por ser estar nessa posição quer dizer que elas não são, tipo, invulneráveis ao medo, entendeu? E são, elas, por mais que elas tenham sido criadas para ser, tipo, monstros que só são guerreiros e sabem lutar, elas têm muitos momentos de fraqueza, até em muitos momentos elas são, tipo, pessoas assustadas, meninas assustadas que não sabem o que fazer. É maneiro essa forma de mostrar, entendeu? Porque eles, no primeiro episódio, eles mostram como se ela fosse fria, calculista e sem sentimento. Depois, no decorrer que a gente vê a convivência da Claire, né, com o menino que ela salva e vira, tipo, meio que o melhor amigo dela, o irmão dela, depois a gente descobre que parece que é o relacionamento dela, a gente tá vendo que elas são camadas. Muitas vezes, aquela pessoa que é a mais dura, eu sou assim, eu não me preocupo com ninguém, eu só luto, é a pessoa que é mais fraca. Mas ela esconde, né? Então elas usam essa carapaça pra se esconder, e com o decorrer do anime a gente vai vendo que essa carapaça ela só vai esconder uma pessoa que é insegura, que tem medo e tal, e eu acho isso maneiro pra caraca. Essa humanização do personagem. Você diria que esse anime é uma oportunidade para os homens assistirem e aprenderem a ser mais sensíveis, menos tóxicos, entenderem que ser forte não é ser não é ser insensível? Cara, eu não diria isso,
porque eu acho que ele acerta todas as pessoas, indiferente ao sexo. Sexo de nascimento, no caso. Indiferente. Ele fala pra todos. Mas pode-se dizer que também. Eu quero trazer algumas curiosidades sobre o anime, só pra gente fechar esse vídeo. E assim, segundo as Claymore, elas não envelhecem, né? Com o passar do tempo, elas... porque elas foram... É um processo de transformação, né? Então, elas vão se mantendo, né? Então, elas não tendem a envelhecer. A aparência dela não muda. A gente viu até numa das personagens, que é a Helena, ela aparece muitos anos depois. Tipo, a Claire era uma criança, depois a Claire vira tipo uma adulta adolescente. Ela tá com a mesma cara, mesmo fisionomia, não mudou nada, nem pulga, nem nada. E assim, a única coisa que acontece é, até no dia da morte delas, continuam com a mesma característica. A única coisa que pode mudar é se elas virar um ser de pé. E aí pode acontecer. E assim, na época, esse é o ponto que eu tô falando dela ter crescido e não mudado nada. A Claire, ela era uma criança. Vamos lá, ela é uma criança. Quando ela vira uma Claymore, ela chega numa idade tipo, como se fosse quase adulta, de 8 anos, sei lá. E aí ela tem uma característica de mulher. Conforme ela foi crescendo com o tempo. Até porque eu acredito que a transformação não é algo instantâneo, onde eu só injeto de você vira um homem. Deve ter todo um processo por trás disso, então elas não aparentam ser envelhecer. Mas enfim. Deixa eu só fazer mais um ponto antes de terminar esse vídeo, porque assim, todas as Claymores ela tem uma aptidão física formidável, e também ela tem um poder de regeneração absurdo. Conforme uma Claymore pode ter algum membro despedaçado, destroçado, elas conseguem transformar e unir novamente. Então se você decepar o braço dela, ela colocando o braço próximo e usando a aura de Ioma, porque os Iomas têm esse poder, né, de regeneração muito grande. Elas não conseguem recriar membros, mas se ela unir membros, elas conseguem usando o poder de Ioma. Um braço e a perna retirada, elas conseguem unir. Tem um episódio que é mais perto do final, que a Claire, ela ganha um braço de presente. Isso é muito zoado. Ela perdeu o braço na luta, aí a mulher vai lá, tipo, a Helena fala, eu vou te dar meu braço como presente. Ela corta o próprio braço e dá pra ela, junta, antes que o sangue coagule e você não consiga mais juntar. Aí ela fica meio relutante, assim, ela mete um braço, aí tipo assim, é estranho, porque ela parece um Frankenstein, literalmente, porque ela tem um braço normal e o braço da Helena que é um braço, tipo assim, fininho. Só que a Helena tinha uma técnica que era, tipo, de super velocidade com a espada, que não dava nem pra ver. Aí a Claire ganha esse poder de volta. Tipo, ganha esse poder quando ela bota o braço. Porque o braço tem vida própria e inteligência, tá bom? Pode ser? Peraí. O quê? Peraí. É isso mesmo. Não, mentira, eu tô zoando. Assim, o que acontece? A Claire, ela começa a treinar. O que a Helena fazia? A Helena, ela usava o poder de Ioma num braço só. Porque o que é natural da Claymore? Ela usar o poder de Ioma no corpo todo. E aí ela aumenta a força, A Helena, ela conseguiu treinar só o poder de Ioma no braço direito. Então ela conseguia usar a espada dela numa velocidade muito grande, porque ela estava usando a mais o poder de Ioma. Por isso a Claire consegue fazer também, porque aquele braço já tinha essa aptidão. Só que também ela precisa que ela pratique o controle de poder de Ioma, entendeu? Então ela usa aquele braço, que tudo bem, não é dela, mas ela consegue botar a energia de Ioma dela só no braço para usar com maior velocidade. Eu tava zoando, mas teve uma explicação, mas eu acho bem zoada também, tá? Sobre esses poderes. Mas assim, pra você que tá assistindo, cara, eu indico você assistir Claymore porque é um anime diferente. Não é diferente totalmente, é um anime comum. Sim, é um anime comum, mas ele é diferente porque tem uma pegada diferente, tem uns temas que são abordados. Não é só luta, entendeu? Não é só luta, não é só sangue, não é só tipo... Entendeu? Tem coisas a mais, Você que gosta de temas a mais, é igualzinho. O pessoal que gosta de Attack on Titan não é só gostar dos titãs lá destruindo tudo. Não é só isso, entendeu? Não é só gostar da galera da exploração porque destrói os titãs. Tem toda uma história de pano de fundo, a história do Eren tá braba demais. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, cara. Para de me induzir a falar sobre outros animes no mesmo vídeo. Termina esse vídeo, por favor. Beleza, mas a mulher vai até o final do anime com o braço fino da outra. Sim. Tu tinha que ter me falado disso logo no começo, que tu já tinha me convencido a ver esse desenho. Bem, eu acho que a organização,
né? Da igreja. As Claymores, os iomas, né? Os biomas. Acho que todos nós já fizemos todos os estragos que podíamos, né? Antes da gente terminar esse vídeo, a gente queria te pedir de novo aí para se vocês puderem dar um like, para dar uma força pra gente. Se vocês puderem, assine aí, se inscreva, clique no sininho. Assine? Eu não Sabia sei, que a gente é clube de membros agora, não? Assinar é TV a cabo, né? Não, o YouTube tem clube de membros, aí você pode assinar. Só que eu acho que tem uma quantidade de inscritos pra poder fazer isso. A gente é do Jockey Club lá do Podrick, lá do Jardim do Banana. Bem... É isso aí, fique com a gente, compartilhe esse vídeo, comenta aí o que vocês acham das Claymore, se você acha que elas são uma espécie de substituto aí, as Claymore são um substituto pro Berserk, ou não, se vocês acham que é muito violento, tem muito ser humano safado nesse desenho ou não, e o que vocês acham de ter um braço que tem super velocidade, que pode cortar todo mundo. Mas é isso, hoje vocês viram profissão no Lojinha falando sobre Claymore, onde elas vivem, o que elas pensam, o que elas comem. E muito obrigado por sua companhia. Tchau, Brasil. Obrigado, Rio. Até lá, população ribeirinha. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí.